A história que você está prestes a conhecer é uma das mais chocantes traições da história medieval. Um cavaleiro que um dia foi considerado o braço direito do rei, acabou sendo acusado pelo próprio monarca de alta traição. Esta é a história real de William Marshall, o maior cavaleiro de todos os tempos, que viveu uma das maiores humilhações de sua carreira. Uma história de lealdade, traição, amor proibido e redenção que mudou para sempre o destino da Inglaterra medieval. Se você gosta de histórias medievais reais e quer conhecer mais sobre os segredos obscuros da nobreza, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio das nossas investigações históricas. Hoje você vai descobrir como um homem pode passar de herói a vilão em questão de minutos. William Marshall nasceu por volta de 1147 em uma propriedade modesta no condado de Wiltshire, na Inglaterra. Seu pai, John Marshall, era um nobre menor que servia como marechal do rei Estevão durante as guerras civis que assolavam a Inglaterra. A família Marshall não possuía grandes riquezas nem terras extensas, mas tinha uma reputação sólida de lealdade e competência militar. William era o segundo filho, o que significava que ele não herdaria as propriedades familiares. Sua única chance de ascensão social seria através das armas, da lealdade aos poderosos e de sua própria habilidade como guerreiro. Quando William tinha apenas 5 anos, sua vida quase chegou ao fim de forma dramática. Seu pai estava defendendo o castelo de Nevory contra as forças do futuro rei Henrique II. Durante as negociações, John Marshall entregou seu filho pequeno como refém para garantir sua palavra. Quando ele quebrou o acordo e continuou defendendo o castelo, os inimigos ameaçaram executar a criança. A resposta fria de John Marshall se tornou lendária. Ele disse que não se importava, pois ainda tinha os martelos e as forjas necessárias para fazer mais filhos. Felizmente para William, os nobres inimigos não tiveram coragem de executar uma criança, mas este episódio marcou profundamente sua infância e moldou seu caráter resiliente. Aos 13 anos, William foi enviado para a França para treinar como cavaleiro na corte de seu primo distante, William de Tancarville. Esta era uma prática comum entre a nobreza medieval, enviar os filhos para serem educados em outras cortes, onde aprenderiam não apenas as artes da guerra, mas também as maneiras refinadas da aristocracia. Na Normandia, o jovem William começou sua transformação de um garoto inglês comum em um dos maiores cavaleiros de sua época. O treinamento de um cavaleiro medieval era rigoroso e perigoso. William acordava antes do amanhecer para treinar com espada, lança e escudo. Ele aprendeu a montar cavalos de guerra enormes, que podiam pesar mais de 1000 quilos e eram treinados para atacar inimigos no campo de batalha. Além das habilidades militares, ele estudou poesia, música e as complexas regras de cortesia que governavam a sociedade nobre. Ele aprendeu a falar francês fluentemente, uma habilidade essencial para qualquer cavaleiro que quisesse servir nas cortes mais importantes da Europa. Durante seus anos de formação na França, William cresceu até se tornar um jovem impressionante. Com mais de 1,80 m de altura, uma estatura excepcional para a época, ele possuía ombros largos, braços musculosos e uma presença física que comandava respeito. Seus cabelos eram castanhos, seus olhos azuis penetrantes, e ele desenvolvia o tipo de carisma natural que atraía tanto homens quanto mulheres. Mais importante ainda, ele demonstrava uma coragem quase sobrenatural no campo de batalha e uma lealdade inabalável para com seus superiores. O primeiro torneio de William Marshall aconteceu quando ele tinha 18 anos. Os torneios medievais não eram as competições elegantes que vemos nos filmes. Eram batalhas brutais onde cavaleiros lutavam com armas reais, e mortes eram comuns. William não apenas sobreviveu ao seu primeiro torneio, mas o dominou completamente. Ele capturou 3 cavaleiros inimigos, ganhando seus cavalos, armaduras e resgates. Esta vitória marcou o início de uma carreira lendária nos torneios. Durante os próximos anos, William participou de mais de 500 torneios e jamais foi derrotado. Ele desenvolveu técnicas de combate inovadoras e uma compreensão tática superior que o tornaram praticamente invencível. Sua reputação se espalhou por toda a Europa, e nobres de diferentes reinos começaram a convidá-lo para seus torneios. Ele acumulou uma fortuna considerável através dos prêmios e resgates que ganhava, mas sempre reinvestia tudo em melhores cavalos, armaduras e no treinamento de seus escudeiros. A vida de William Marshall mudou para sempre quando ele foi apresentado a Henrique, o jovem rei coroado da Inglaterra.
Este Henrique era filho de Henrique II e havia sido coroado rei junto com seu pai em 1170, uma prática política destinada a garantir uma sucessão suave. O jovem Henrique tinha apenas 15 anos, mas já demonstrava todas as características que fariam dele um dos príncipes mais carismáticos e problemáticos de sua geração. O jovem Henrique era extraordinariamente bonito, com cabelos dourados que brilhavam ao sol, olhos azuis expressivos e um sorriso que conquistava corações onde quer que ele fosse. Ele era alto para os padrões medievais, elegante em seus movimentos, e possuía uma voz melodiosa que hipnotizava quem o escutava. Mais importante ainda, ele era generoso até a imprudência, corajoso até a temeridade, e carismático a ponto de inspirar devoção fanática em seus seguidores. Infelizmente, ele também era impulsivo, gastador compulsivo, e possuía uma sede de poder que eventualmente o colocaria em conflito direto com seu próprio pai. Quando Henrique II decidiu que seu filho precisava de um mentor militar, ele procurou o melhor cavaleiro disponível na Europa. O nome de William Marshal estava no topo de todas as listas. Em 1170, aos 23 anos, William foi oficialmente nomeado tutor militar do jovem rei. Esta nomeação mudou completamente o curso de sua vida e o colocou no centro dos eventos políticos mais importantes de sua época. A química entre William Marshal e o jovem Henrique foi imediata e intensa. Apesar da diferença de idade de apenas 8 anos, Marshal assumiu um papel quase paternal em relação ao príncipe. Ele ensinou Henrique não apenas as técnicas de combate, mas também os códigos de honra que governavam a cavalaria medieval. Eles passavam horas treinando juntos, participando de torneios e discutindo estratégia militar. O jovem rei adorava a companhia de Marshal, que combinava habilidade militar suprema com uma lealdade absoluta. Durante os primeiros anos desta parceria, William e Henrique viajaram por toda a França e Inglaterra, participando de torneios e campanhas militares. Eles se tornaram uma equipe formidável nos torneios, onde Henrique fornecia os recursos financeiros e Marshal fornecia a expertise e tática. Juntos, eles dominaram os circuitos de torneios da Europa Ocidental, ganhando fama, fortuna e respeito. Marshal ensinou Henrique a ser não apenas um guerreiro competente, mas também um líder inspirador que podia motivar homens a segui-lo até a morte. A relação entre os dois homens transcendeu rapidamente os limites normais entre tutor e aluno. Eles se tornaram amigos íntimos, confidentes e parceiros em todas as aventuras. Henrique confiava completamente em Marshal, compartilhando com ele não apenas seus planos militares, mas também seus medos, esperanças e ambições políticas. Marshal, por sua vez, desenvolveu uma devoção quase religiosa pelo jovem rei. Ele via em Henrique não apenas seu senhor feudal, mas o futuro glorioso da Inglaterra e da dinastia Plantageneta. Esta proximidade extraordinária começou a gerar comentários e inveja na corte. Outros nobres observavam com ressentimento como um cavaleiro de origem relativamente humilde havia conquistado uma posição de influência sem precedentes. Alguns começaram a sussurrar que Marshal estava manipulando o jovem rei para seus próprios fins. Outros sugeriam que a relação entre os dois homens ia além da amizade normal, insinuando ligações inadequadas que eram completamente falsas, mas que plantaram sementes de dúvida na mente de alguns observadores. Em 1172, a vida de William Marshal se complicou ainda mais quando o jovem Henrique se casou com Marguerite da França, filha do rei Luís VII da França. Este casamento foi arranjado por razões puramente políticas, destinado a selar uma aliança entre Inglaterra e França. Marguerite tinha apenas 14 anos quando se casou, uma idade típica para casamentos nobres da época, mas ela já demonstrava uma beleza excepcional e uma inteligência aguçada que impressionava a todos que a conheciam. Marguerite de França possuía todos os atributos que a sociedade medieval valorizava em uma rainha. Ela era incrivelmente bela, com cabelos loiros sedosos, olhos azuis expressos, e uma figura elegante que atraía olhares admiradores onde quer que aparecesse. Mais importante ainda, ela era educada, falava várias línguas, entendia de política, e possuía o tipo de charme refinado que podia influenciar decisões importantes através de conversas aparentemente casuais. Ela também era jovem, vulnerável, e casada com um homem que passava mais tempo em torneios e campanhas militares do que em casa com sua esposa. A chegada de Marguerite à corte do jovem Henrique criou uma dinâmica completamente nova.
Agora havia uma rainha jovem e atraente vivendo em proximidade constante com William Marshal, que era solteiro, bonito, e passava a maior parte do tempo no mesmo castelo que ela. Como tutor militar do rei, Marshal tinha acesso irrestrito aos aposentos reais e frequentemente participava de jantares íntimos onde apenas a família real mais próxima estava presente. Esta situação criou oportunidades para interações privadas que não passaram despercebidas pelos observadores da corte. Inicialmente, a relação entre William Marshal e a rainha Marguerite foi perfeitamente apropriada. Ele a tratava com respeito devido à sua posição, ela o considerava como um dos principais defensores e conselheiros de seu marido. Marshal frequentemente servia como intermediário quando Marguerite queria comunicar algo importante ao jovem rei, especialmente quando Henrique estava ocupado com assuntos militares. Ela, por sua vez, às vezes pedia conselhos a Marshal sobre questões relacionadas à administração da corte ou às expectativas políticas que recaíam sobre ela como rainha. Mas esta proximidade inevitavelmente gerou especulações. Criados e nobres menores começaram a notar que Marshal e a rainha conversavam frequentemente, que ele às vezes a acompanhava em caminhadas pelos jardins do castelo, e que ela parecia particularmente interessada em suas opiniões sobre diversos assuntos. Alguns observadores maliciosos começaram a sugerir que havia algo inadequado nestas interações. Eles apontavam para o fato de que Marshal era um homem solteiro, atraente, e em sua idade mais viril, enquanto Marguerite era uma mulher jovem, bonita, e frequentemente sozinha devido às ausências constantes de seu marido. A situação se tornou mais complicada devido à personalidade do próprio jovem Henrique. Embora ele amasse sua esposa, ele era obcecado por torneios, caçadas e campanhas militares. Ele frequentemente deixava Marguerite sozinha por semanas ou até meses enquanto viajava pela França e Inglaterra em busca de aventuras. Durante estas ausências, William Marshal geralmente permanecia na corte para supervisionar a segurança da rainha e administrar os assuntos que requeriam atenção imediata. Este arranjo prático, embora completamente apropriado do ponto de vista militar e administrativo, criou ainda mais oportunidades para fofocas e especulações. Os rumores sobre William Marshal e a rainha Marguerite começaram de forma sutil. Inicialmente, eram apenas comentários sussurrados entre criados sobre como eles pareciam confortáveis na companhia um do outro. Gradualmente, estas fofocas evoluíram para sugestões mais diretas sobre encontros secretos e olhares significativos trocados durante cerimônias públicas. Alguns cortesãos maliciosos começaram a interpretar cada interação entre Marshal e a rainha através de uma lente suspeita, transformando gestos perfeitamente inocentes em evidências de uma suposta ligação romântica. A verdade sobre estes rumores permanece um mistério histórico até hoje. Não existe evidência documental confiável que comprove ou refute as acusações de adultério. O que sabemos é que William Marshal tinha uma reputação impecável de honra e lealdade, que ele nunca foi acusado de conduta inadequada em qualquer outra situação durante sua longa carreira, e que ele posteriormente se casou e manteve um casamento estável e fiel. Por outro lado, a proximidade física e emocional entre Marshal e Marguerite era inegável, e a situação criada pelas ausências constantes do jovem Henrique teria fornecido oportunidades para um relacionamento inadequado, caso eles tivessem escolhido persegui-lo. O que transformou estes rumores de fofocas de corte em uma crise política foi a intervenção de outros nobres que viam uma oportunidade de prejudicar a posição de William Marshal. Alguns cavaleiros da corte do jovem Henrique estavam profundamente ressentidos com a influência que Marshal exercia sobre o rei. Eles invejavam sua proximidade com o poder, suas riquezas crescentes, e o favoritismo óbvio que recebia. Alguns destes homens eram de famílias mais antigas e mais nobres que a de Marshal, e se ressentiram de ter sido eclipsados por alguém que consideravam um novo rico. O líder desta facção anti-Marshal era Adam Dake Buelf, um cavaleiro normando de linhagem antiga que havia servido na corte do jovem Henrique antes da chegada de William. Adam era habilidoso politicamente, ambicioso, e profundamente ciumento da posição privilegiada de Marshal. Ele começou uma campanha sutil mas persistente para minar a confiança do jovem rei em seu tutor militar. Adam e seus aliados começaram a plantar sementes de dúvida na mente de Henrique, sugerindo que Marshal estava se aproveitando de sua posição para fins pessoais. Durante os meses que antecederam a crise final, estes conspiradores intensificaram seus esforços.
Eles começaram a relatar ao jovem Henrique observações sobre interações entre Marshall e Marguerite, interpretando cada gesto através de uma lente suspeita. Eles sugeriram que Marshall e a rainha se encontravam secretamente nos jardins do castelo durante as noites, que eles trocavam mensagens através de criados, e que havia sinais óbvios de uma ligação romântica que todos na corte podiam ver, exceto o próprio rei. A situação chegou ao ponto de ruptura durante o outono de 1182. O jovem Henrique havia retornado de uma longa campanha militar na Normandia e estava organizando uma série de festivais para celebrar suas vitórias. Durante um destes eventos, Adam de Buelf fez uma acusação direta e pública. Em um jantar onde dezenas de nobres estavam presentes, ele se levantou e declarou que tinha informações sobre uma traição que estava acontecendo bem debaixo do nariz do rei. Ele afirmou ter testemunhado pessoalmente William Marshall e a rainha Marguerite em uma situação comprometedora nos jardins do castelo. O impacto desta acusação no jovem Henrique foi devastador. O homem em quem ele mais confiava no mundo, aquele que havia sido seu mentor, protetor e amigo mais próximo por mais de uma década, estava sendo acusado publicamente de adultério com sua esposa. A humilhação foi amplificada pelo fato de que a acusação foi feita diante de toda a corte, tornando impossível para Henrique simplesmente ignorá-la ou tratá-la discretamente. Sua honra como rei e como marido estava em jogo, e ele precisava reagir de forma decisiva. William Marshall estava presente durante esta acusação fatídica. Ele imediatamente se levantou e negou veementemente as alegações, desafiando Adam de Buelf para um combate singular para defender sua honra. Marshall jurou por todos os santos que jamais havia traído a confiança de seu senhor, que jamais havia se comportado inadequadamente com a rainha, e que estava disposto a provar sua inocência através de um duelo até a morte. Sua negação foi apaixonada e convincente, mas o dano já estava feito. O jovem Henrique ficou em estado de choque durante vários minutos após a acusação. Ele olhou alternadamente para Adam de Buelf, para William Marshall, e para os rostos expectantes dos nobres reunidos no salão. Sua mente deve ter corrido através de anos de memórias, procurando sinais que poderiam ter passado despercebidos, momentos que poderiam ser reinterpretados à luz destas novas alegações. A dor em seus olhos era visível para todos os presentes, pois ele estava sendo forçado a escolher entre sua confiança em seu melhor amigo e as pressões políticas de sua posição como rei.